Mais um domingo de reflexão e hoje estou com a doutora Vanessa, uma amiga queridíssima, presente de Papai do Céu. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante e abençoador para a sua vida. Mas antes, curta, compartilhe, ativa o sininho, aquela coisa toda do YouTube e nós vamos refletir. Gente, hoje eu tenho o prazer de ter comigo a doutora Vanessa. Olha, vamos falar um pouquinho de Vanessa, depois eu quero que você se apresente, mas Vanessa foi um presente que o Papai do Céu me deu de verdade, assim. É da mesma área que a minha, né? E nos encontramos, acho que Foi um em evento evento, dermatológico. né? Foi. Pronto. Nos encontramos em evento dermatológico. E aí o Senhor nos uniu, e coisa boa, serva do Senhor, uma mulher linda, mas é muito linda por dentro também. E a gente tem caminhado esse ano juntas, né? E eu sempre, uma coisa assim, bem legal assim para falar e ser vulnerável, eu sempre pedi a Deus aqui em Salvador uma amiga de Deus e que tivesse a mesma, não só a mesma fé, mas também trabalhasse com as mesmas coisas, porque é tão bom a gente compartilhar, né? E, enfim, trocar experiências e às vezes até dar uma desabafada. Com certeza. E aí, Papai do Céu mandou Vanessinha para vir esse ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da palavra, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E aí eu vou deixar a Vanessa se apresentar um pouco. Fala, meu amor. Eu sou de Minas, mas moro em Olha o Salvador há 10 sotaque, anos. gente, que delícia. Esse sotaque não perdeu, mesmo morando aqui em 10 anos em Salvador. E para mim também foi do mesmo jeito a Dácia. Eu sempre admirei ela, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. E nesse evento dermatológico, a gente já se entendeu de todas as formas, assim. Em 10 minutos a gente virou melhores amigas. Verdade. E depois se perpetuou. Verdade. E a gente troca figurinha sempre. Sim. E é uma delícia. Feliz, muito. Fala, Vanessinha, né? Casada. Fala aí um pouquinho, Vanessinha, da sua vida. Tenho uma filha de 4 anos. Tenho muita fé. E aqui hoje eu tenho certeza que vai edificar muita gente com o nosso testemunho. Falar um pouquinho sobre beleza, autoestima. Sim. Toda mulher gosta de se cuidar. E essa importância a gente vai trazer em todos os âmbitos. Não só da aparência física, mas do espiritual. Com certeza. É uma das coisas que a gente observa muito no nosso dia a dia, né? Porque a gente trabalha muito com estética também, né, Vanessinha? Não só com a parte clínica, mas assim, muito com a medicina estética. E a gente observa nesse meio o quanto que a autoestima influencia no nosso dia a dia e no dia a dia das nossas pacientes com relação a posicionamento, com relação a se sentir, né? Como é que eu posso falar? Eu tô com a palavra em inglês, worth it. Como é que fala? Se sentir digna nos ambientes, a se sentir até poderosa quanto mulher, não falando do empoderamento, mas no sentido de tipo de se sentir segura. E até no posicionamento com relação às coisas de Deus, porque às vezes a gente tá com autoestima tão baixa que a gente não desenvolve aquilo que o Senhor já nos chamou e já nos deu ferramentas para exercer. E eu percebo muito isso. Não sei se você percebe a mesma coisa. Também, percebo. E às vezes o paciente chega querendo fazer tantas coisas. Sim. E tem que ser o nosso olhar com cuidado para perceber que não é o momento dele fazer algum procedimento, às vezes nenhum. Ele precisa fortificar a autoestima, Sim. Entender o momento que ele está e que não é um procedimento que vai trazer felicidade para ele. Verdade. Então, esse papel que a gente tem na medicina, na dermatologia, de ter esse feeling com o paciente, se ele está bem mesmo, é fundamental. É fundamental. E aí eu misturo sempre um pouquinho assim da nossa fé, né? Porque às vezes a autoestima também tem muita relação com isso. É o que Vanessa falou. Às vezes não é sobre um procedimento, mas como a pessoa se sente, às vezes as experiências que ela teve desde a infância, adolescência, palavras que receberam, e aí a gente vê o tanto que a palavra tem poder. E aí eu queria trazer, Vanessinha, para a gente começar, Provérbios 23:7, que fala o seguinte: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensa sobre si mesmo, geralmente é isso que você vai viver. Por quê? Porque Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, nosso Deus, ele é criativo, ele tem esse poder da criação, de fazer acontecer. Aquele haja luz e houve luz e tantas outras coisas. Haja o firmamento, haja. Esse mesmo poder de criação e de
o poder de realmente trazer à existência aquilo que não existe, ele nos deu. Então, se você fala que eu vou conseguir, eu vou chegar ali, né, eu sou bonita, enfim, isso traz à existência o que não existe. Então, é muito sobre isso. Aí eu te pergunto o seguinte: como essa verdade impacta a forma que enxergamos a nós mesmos? Né, eu Sim, já falei um pouquinho, mas não sei se você quer vou complementar. complementar. O quanto, vocês já perceberam o quanto é importante a gente acordar bem e falar, hoje o meu dia vai ser incrível. Verdade. Profetizar, realmente, frases de afirmação que vão impactar ao longo do nosso dia. E da mesma forma na nossa autoestima. Se eu Sim. falar, olha, eu olhar no espelho, eu tô linda, eu sou maravilhosa, eu sou filha de Deus. Amém. Não tem para ninguém, porque a gente vai edificando a nós mesmos, melhorando, trazendo à luz as verdades, mesmo que tem dia que a gente esteja um pouco mais cabisbaixo, né? Um pouco mais que é normal. triste, justamente, mas você tem frases de afirmação positivas para lembrar o quanto você é amada, o quanto você é desejada, o quanto você é uma filha bendita do Pai. Justamente esperada. Então, dessa forma, eu acho que a autoestima ela perpassa essas frases de afirmação que são profecias. A nossa boca tem muito poder para bem dizer e para mal dizer. Então, escolha bem dizer, escolha palavras que vão te edificar, te elevar. E, quem sabe, tão próximo, Deus abençoa com exatamente aquilo que você programou, exatamente. Um trabalho novo. E sabe, olha só, é tão interessante que fala assim como o homem pensa, não é nem algo que já existe, é algo que ainda está aqui, não se tornou físico ainda, né? Então, assim como você pensa, é isso que você falou, nossa, hoje eu tô linda, eu sou filha amada do Pai, enfim, assim é. Tal poder que você tem de gerar, de construir algo no mundo espiritual, e aí eu sempre falo aqui que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Então, a gente gera no espiritual para ele se tornar aqui, né? O haja de Deus através da nossa boca. Também. E tem um dado muito importante, que 70% da nossa comunicação é a comunicação não verbal. Então, você vai imaginar assim, uma pessoa que está com a postura mais ereta, com um olhar mais levantado, ela já passa uma segurança. Sim. Isso tá dentro dela, essa autoestima dela se sentir bem para estar posicionada. É verdade. Então, não adianta eu só falar, eu tô me achando bonita, eu tô bem, se você tá com uma postura que revela que você não tá. Então tem que ser os dois, tanto as palavras como o posicionamento. Perfeito. E na verdade o posicionamento é muito de você entender sua identidade em Cristo. Porque, de fato, às vezes a gente não recebeu isso de formação, né? Eu já contei aqui, eu não sei se foi, enfim, a gente entrevista o que foi, mas assim, eu na minha infância, eu recebi muito isso dos meus pais. Essas palavras de afirmações, você é bonita, você é inteligente, eu e mais 3 irmãos, vocês conseguem, não existe impossíveis para o Senhor, então vocês façam que o Senhor vai abençoar. E o quanto isso foi importante, por quê, né? Eu agora até lembrei, foi a nossa gravação passada, viu, Lari? Com Yasmine. E aí eu contei para ela até algumas situações assim de preconceito, que eu sofri racismo e tal, mas que isso nunca me abalou muito, porque eu tinha uma identidade tão firmada que, apesar de ser criança, adolescente, a gente sabe que a nossa autoestima fica ali, né, meio flutuando, mas eu tinha palavras de afirmações que me colocavam no posicionamento que eu precisava. Então, por mais que o mundo exterior diga para você que você não consegue, que você não pode, que você não é, se você tem as palavras do Senhor e a identidade firmada em Cristo, meu amigo, já era, né? Tá tudo certo. Para mim, essa é a palavra que define tudo, a identidade que a gente tem em Deus. Verdade. Eu sempre falo isso com os liderandos, que a gente na igreja tem célula, e toda terça a gente conversa um pouquinho e pode abrir nosso coração. Quando a gente tem identidade, não interessa o que o outro fala, porque eu sei quem eu sou. Perfeito. E Jesus já me justificou. Os meus erros ficaram para trás. E eu sei que eu sou uma filha amada e eu sei que eu posso ir longe. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, não adianta eu ficar tentando fazer as coisas do meu braço ou tentando convencer o mundo de uma coisa que não sou eu que tenho que convencer. É o Espírito Santo que está através de mim, e assim eu vou conquistando as coisas e sabendo do meu posicionamento. É claro que vai ter dificuldade. A gente vai dar uma choradinha, né?
Mas essa dificuldade não nos abate. Verdade. Que é a diferença que eu percebo de quem não tem identidade. Que fica um pouco mais paralisada, mais retraída e fica procurando os porquês da vida. Não avança, né? Porque não confia em quem é. Justamente. E não é a pergunta que a gente deve fazer. Por que isso está acontecendo? Por que eu me encontro nessa situação? Por que essa tal pessoa fez isso comigo? Não é bem assim. É pra quê? Qual propósito tem isso? Deus me ajuda a enfrentar. Por que eu tô passando por isso? E aí você falou uma coisa linda. É Deus quem nos justifica. Eu tenho aprendido muito isso esse ano. Né? Porque assim, por mais que você tenha uma autoestima maravilhosa, você sabe qual é a sua identidade, mas você vai ser sempre, vamos dizer assim, testado em algumas coisas da sua vida. E aí, gente, não adianta você se colocar nesse lugar de justificar, de se justificar para o outro, de se justificar por quê, porque não. O Senhor, ele nos justifica e às vezes ele permite sim que a gente passe por situações complicadas, porque ele quer trabalhar algo no nosso caráter, ele quer ver a gente crescer, quer ver a gente chegar no outro nível. E não tem jeito, gente, para chegar no outro nível, uma escada, por exemplo, para você subir um degrau, tudo bem que a gente nem sente, mas pensa aí num degrau gigantesco, você vai ter que fazer esforço. Para você subir, você vai ter que fazer esforço. Então, esse negócio de se justificar é tão lindo, porque a gente pega essa carga pesada o tempo inteiro de querer se justificar, sendo que o Senhor fala, olha, o meu fardo é leve, fique na sua que eu estou cuidando de tudo. É muito isso, né? Nossa, culpa, tanto que a culpa destrói, corrói nosso coração. Verdade. Ai, nossa, como é bom ser justificada. Glória a Deus pela justiça do Senhor. É muito isso mesmo. Vamos aqui para uma próxima pergunta. Tá vendo? Porque a gente fica aqui, né? Se deixar. Qual é o impacto da fé na reconstrução da autoestima? Vamos falar de reconstrução, né? Porque a gente até estava falando da questão de identidade. E às vezes, até por você não ser guiado, gente, Deus é tão lindo que até quando a gente não tem, a Bíblia é tão cheia de promessas, na verdade eu falo, não tem humanamente falando, porque a gente sempre tem, porque a palavra do Senhor ali está ali para dizer quem você é e para onde você vai. Ainda tem essa, né? Porque assim, ele tem um propósito. Todos nós temos propósitos. Então, assim, mas assim, quando você não é bem, vamos dizer assim, afirmado na infância, na adolescência, e realmente a gente passa por problemas de autoestima, de identidade, nananana. Mas assim, o Senhor, ele sempre tem algo para te dar, para te mostrar. Então, quando a gente permite que a nossa autoestima, a nossa identidade seja reconstruída, né, é aí que vem essa questão de fé de tudo. Vamos lá, diga aí um pouquinho. Eu acho que o primeiro passo é a ressignificação. Quando a gente ressignifica, através da palavra, às vezes maldições, palavras duras que a gente sofreu. Sim. É pela fé. E a gente limpa, tira toda a mágoa, tira toda a sujeira. Até me emociono, porque eu vejo tanto testemunho lindo, 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 de pessoas que foram maltratadas mesmo na infância. Que foram... Que eu penso assim, só Deus para fortificar aquela pessoa ter passado por isso. Verdade. Você também vê muito testemunho lindo, né? Com certeza. Que a ressignificação da fé para trazer a autoestima para aquela pessoa e ela perceber o quanto ela realmente é amada e não aquilo que falaram para ela. O quanto a fé traz aquele papel fundamental para a pessoa encontrar o eu, que antes estava tão adormecido, às vezes quase morto. Sim. Que ela não sabia quem ela era, qual o propósito dela. E para encontrar, sabe quem? O pai, né? O pai que vai te carregar no colo e que vai fazer você realmente se sentir amado, porque outra coisa que transforma é o amor. Né? Só esse amor de Deus que tira a gente desse lugar de desespero, de dor, de palavras. Ai, você não olha para mim, não. Que ela tá com o olhinho assim todo de... Daqui a pouco eu chorei também. Mas assim, gente, o amor de Deus é um negócio tão... Não, ele transborda. A paternidade é uma coisa tão linda de Deus, mas tão linda, que eu acho que é só quem vivencia. Só quem tem essa paternidade que fala, gente, eu encontrei o meu lugar. O colo do pai é o nosso lugar. É o nosso lugar. E assim, gente, não tem cabimento o que é o nosso Deus, porque assim, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente só se segurar nesse versículo aí, porque assim, ó, o pai, ele não poupa você do crescimento. Então, quando a gente ensina o nosso filho a andar, ele vai cair, a gente já sabe que ele vai cair. Sim. Só que o nosso filho, ele tem certeza que o pai tá do lado. E é sobre isso a vida. A gente vai cair, mas a gente sabe que o papai tá aqui olhando e que na hora certa ele vai intervir. Se precisar, ele vai te pegar pela mão, mas se não precisar, ele vai deixar você levantar sozinho. É igual andar de bicicleta, a gente se esborracha. Mas assim, é lindo o processo. E vai ter feridas e vai ter cicatrizes fechadas e tá tudo bem. Justamente. Mas tudo com o amor do pai, com a segurança de saber assim, olha, eu tô aqui do seu lado. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Gente, é muito forte. É muito forte esse negócio. Esse negócio Deus é lindo, né? A gente ficar só no amor do pai aqui, só Jesus. E aí, vamos assim, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para a autoestima. O que você diria para uma mulher que sente que nunca será boa o suficiente? Pesado. E eu acho que agora é muito comum a mulher se sentir insuficiente. Tudo que ela faz ainda é pouco e não se sente reconhecida ainda. Uhum. O que eu diria? Seja uma mulher de oração. Nossa, que a oração, lindo. ela consegue te trazer um eixo e uma paz que só o Espírito Santo consegue deixar essa paz. Então, falar calma, procure amigos, não é o suficiente. A oração, joelhos no chão, que vai te trazer a resposta do Espírito Santo, que às vezes não é o momento para tudo se encaixar, mas vai se encaixar, ainda não é o final, não acabou. Então, você também nunca vai conseguir ser 100% em todos os âmbitos. É 100% em comparação, porque você é 100% em você. Mas 100% mãe, 100% esposa, 100% membro da igreja, 100% dona de casa. A gente tem que equilibrar os pratos. Sim. E às vezes a gente passa menos tempo com o filho do que gostaria. Então, sem a cobrança excessiva, sem ansiedade, sem se martirizar. Maravilhoso. Essa questão da oração é lindo que você falou, porque o que é orar? É você entrar em comunhão e intimidade com Deus. É você parar o seu tempo e falar assim, Senhor, agora vamos conversar. Isso é oração, vamos bater um papo. E por que isso que você falou, né, de centrar, de trazer um equilíbrio, por que isso acontece? Porque tanto você fala aquele papo de amigo para desabafar, mas você também, gente, e eu vou te falar, é outra coisa que eu aprendi muito esse ano, eu sou muito agitada, e para mim isso é muito difícil, vou falar a verdade. Só que é tão engraçado como a gente escolhe, às vezes, as coisas difíceis achando que é mais fácil. Mas olha o que é mais fácil. É mais fácil você falar ou você ouvir? É muito mais fácil você ouvir. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Só que quando a gente vai para esse momento de oração, de intimidade com o Pai, geralmente o que você faz? Acabou seu tempo e você não teve tempo para ouvir. E às vezes você não vai ouvir literalmente, mas você vai receber um refrigério, às vezes você vai receber uma direção. E esse ano, uma das coisas que eu tenho aprendido e tentado fazer, porque ainda para mim não é fácil, você assim, bem vulnerável para falar, é ouvir. É pegar esse tempo com Deus sabe o meditar, né? Que as pessoas falam, de você realmente estar ali, Senhor, ó, tá acontecendo isso e isso, mas o que eu faço? A gente faz muita pouca pergunta para Deus, a gente só pede. Qual que é a instrução, Senhor? O que eu faço? Muito importante. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu tenho que ficar só no silêncio? E esse tempo, gente, como Deus fala, quando você pergunta, Ele responde. Só que a gente não pergunta. Vamos prestar atenção. Eu, pelo menos, não perguntava. Senhor, preciso disso. Meu Deus, está acontecendo isso. Meu marido, meu filho, meu negócio. Nananana, aquele turbilhão. E o Senhor simplesmente quer que você aquiete o seu coração nesse momento de oração. E Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Essa paz que guarda a mente e o coração, né, em Cristo Jesus. E aí, a partir daí que você encontra a resposta. É isso mesmo. Eu percebi uma mudança muito importante depois que eu tive filho. Conte-nos. E depois que eu tive filho, que faz 4 anos, Lara vai fazer 5 em março. Eu não me movo sem Deus me falar. Absolutamente nada.
Então, mesmo alguma coisa me prejudicando, Deus tem que falar para mim, não é o seu lugar. Ou, calma, é o seu lugar, continua. Se ele não me falar nada, eu não me movo até eu ter uma resposta. E Deus fala com a gente de várias formas. Sim. Tem pessoas que realmente recebem audivelmente. Eu não Eu fui a Deus, eu também. muito, não. Nunca fui a... Mas eu vou Nunca ouvi. receber, gente, porque eu tô gulosa, eu quero tudo de Deus. Vai É lá. isso mesmo, tenho fome Eu também. tenho fome. Mas a maioria consegue ter um discernimento com a paz. Quando você tem a paz é paz, essencial. a decisão vem de Deus. Quando você tem sonhos, quando vem uma pessoa do seu lado que não tem nada a ver com você, você nunca ouviu, não sabe sua história, e ela consegue te dar uma palavra afirmativa, bem aquela. Bem direcionada. Bem, justamente. Tem várias formas de Deus falar com a gente, então a gente tem que estar aberto a ouvir, aberto a entender e aberto também a obedecer, que isso é muito importante. Ah, você falou uma coisa maravilhosa. Gente, você sabia que às vezes a gente ora, a gente tá nesse lugar de intimidade e às vezes até você já tá nessa fase de ouvir Deus, porque eu vou falar de novo, para mim é meio difícil de aquietar. Mas você não consegue obedecer, aí não adianta nada. Você fez o processo todo e paralisou. E, gente, obedecer, a gente fala assim, não é fácil, é fácil. Eu acho até que para algumas pessoas, às vezes, até mais fácil. Quem já tem essa coisa da obediência mais assim, eu tenho. Só que, de fato, eu tenho observado muito isso, de orar, porque a gente fala orar e obedecer. A gente sempre casa as duas coisas. Mas o lugar, às vezes, a gente não quer obedecer. Justamente, a gente não quer entregar, às vezes, o que Deus pede. Não, exatamente. É isso aí, porque o entregar é o obedecer. E às vezes você não entrega, não. Então você está sendo desobediente. E a gente não tem essa percepção tão clara de que só porque você não fez errado, você não está desobedecendo. Está sim, porque se você não entregou, acabou. E às vezes a gente quer ajudar Deus. Deus que também não deixa de ser uma desobediênciazinha. Deus não te pediu aquilo. E eu me encontrava muito nesse lugar. Eu tentava fazer coisas achando que estava agradando a Deus e não era nada do que Deus me pedia. Então eu vejo que, relacionando com a autoestima, você achar que está num lugar que pode escolher para Deus te prejudica. E às vezes você não vai tirando a sua identidade, vai tirando o seu eu. Aí quando você volta para sua posição, aí melhora a sua autoestima, melhora a sua segurança. Mesmo você entregando algo que você não queria, você está em paz. Então essa agitação que o mundo traz pra gente, eu também sou muito agitada. Eu só encontro paz quando eu descanso em Deus. E é nesse lugar aí da oração. Gente, esse lugar, eu vou te falar, eu acho que é o único lugar realmente que você não tem outro lugar. Pensando bem, porque assim, eu amo, né, louvar, adorar a Deus, todo mundo sabe, mas assim, é um lugar que você entrega adoração, mas o lugar da oração é muito particular, é muito íntimo, né? E o bom é misturar tudo junto, que aí fica bom. Mas assim, é algo que a gente precisa aprender. Esse lugar do descanso na oração, do ouvir na oração, do obedecer em oração, porque esse lugar de obediência é complicado. Às vezes a gente se confunde mesmo, e é porque a gente talvez não está muito nesse lugar assim, né? Sim. Quando Deus me pedia coisas muito que eu não queria entregar, eu tomava prova. Então é uma forma também de olha aí, orientar. Vanessinha, Falar, Deus eu quero saber se realmente é isso. Mas pode. Me conta aí mais um pouquinho. 5 minutos, ela tá ali. Gente, eu falo mesmo, eu entrego Larissa. Vá. Vá. Eu quero saber, Larissa. Pera, essa parte ficou boa. Tomar prova, por exemplo, Deus, se realmente é isso que o Senhor está me pedindo, amanhã eu quero que aconteça isso, coisas improváveis. E é mesmo? Ai, gente, eu já fiz tanto. Pra mim é difícil. Esse lugar, pra mim, eu não consigo ter ainda muita clareza. Não, tipo assim, às vezes eu faço umas coisas assim específicas e eu não tenho essa resposta tão... Eu não sei, às vezes a forma que Deus trabalha, né? Mas aí eu me questiono muito com relação a Gideão, porque ele fez isso, né? Ele não se sentia capaz, o Senhor chamou ele, né, como um general aí de guerra, e ele não se sentia capaz. Aí o que ele fez? Porque eu sou o menor, não. Então tá, Senhor, se o Senhor deixar molhado aqui seco, tal. Aí no outro dia, ainda duvidou, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer o contrário. Se aqui ficar seco e aqui ficar molhado. E ainda depois pediu para o Senhor confirmar de novo. E eu fico assim, Senhor,
Fazer igual a Vanessa, Senhor. Ai, meu Deus, né? Que bom. Conte aí uma experiência rápida. Dá pra contar? Não sei, né? Isso é muito íntima. Não, tem várias, porque eu peço prova sempre. Gente, eu não sou a mulher da prova. Vou aprender com a Vanessa hoje. Porque eu acho que, sei lá, talvez seja essa coisa do duvidar, talvez lá longe. Porque, assim, Deus me dá muita paz e eu sou muito corajosa. Então, tipo assim, se eu tô passando por um negócio e eu tô sentindo paz, eu trabalho, mas assim, tô sentindo paz, a gente pode ser a maior loucura do mundo, eu vou. Pá! Seja forte e corajosa, é o seu versículo. É o meu versículo, é o versículo da minha casa. Josué 1:9. É o versículo da nossa casa, do meu marido, enfim. A gente tem muito esse perfil da coragem. Povo doido, ousada. É isso, povo ousado. Mas talvez seja isso, né? Um Mas exemplo eu queria, de prova. Quero saber, não quero... Espera, gente, calma. Exemplo de prova. Por exemplo, Senhor, eu quero saber. O mais recente agora, que foi entregar meu consultório. Sim. Que foi uma coisa que eu não queria. De jeito nenhum. Eu amava atender na clínica. Eu não queria. Então, Deus, você vai me provar de todos os jeitos que eu tenho que fechar o consultório. Eu lembro dessa parte aí, foi recente. Foi. E Deus confirmou de 3 formas. Uma forma, eu falei, eu vou abrir essa Bíblia, vai sair exatamente o que eu preciso para saber. Aí... Eu lembro que eu abri. Você me falou disso. Quando eu abri, era o versículo, seu tempo acabou. Não confunda falsos profetas. Agora, não se misture, saia. Então, era um versículo de bem tirar, bem claro, para eu sair do lugar onde eu estava. Eu falei, então, Deus confirmou realmente que não era o momento. Toda, vai. E aí, a segunda vez. Eu falei, vou conversar com meu esposo. Se meu esposo concordar, Senhor, eu sei que também é da sua vontade. E se for, não é que ele concordar, faz. Sim. Te apoio, fecha. E Paulo me apoiou. Lá, viu? Para os casados. Não dá para você tomar nenhuma decisão da sua vida sem o apoio do seu cônjuge, nenhuma, porque a Bíblia é muito clara. Quando você se casa, você se torna um. Então, se você não tiver esse alinhamento, não acontece nada. É isso mesmo. Fica tudo parado. Vocês são um, tem que alinhar 100%. E eu não me movimentaria se ele não estivesse de acordo. Eu ia orar para Deus quebrantar o coração dele. Mas já de primeira, apoio e fecha. Você vai fechar mesmo. E a terceira foi em oração mesmo, pensamentos e paz. Eu cheguei, eu falei, gente, é isso. Essa sensação que eu estava no caminho certo e eu ia obedecer. Eu sabia o que ia acontecer depois? Não sabia, mas eu obedeci. Lindo, gente. Então, assim, né, para fechar, que o nosso tempo está acabando, só falar algumas coisas, assim, o poder da palavra, para a gente fechar aqui, o poder da palavra, inclusive com relação à autoestima, né? Então, assim, para mudar quem você é dentro de você, não é só a beleza exterior. Então, começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, começa a ter um posicionamento diferente, e isso você encontra realmente buscando a sua identidade em Cristo. Eu acho que é uma das coisas assim que a gente falou muito e que são extremamente importantes. Outra coisa maravilhosa, gente, o poder da oração. Né? Uma mulher bem posicionada, eu sei que tem homens aqui, mas a maioria é mulher. Bem posicionada em Deus em oração, muda destino, gerações, muda o ritmo da casa, a história toda. Eu falo isso por experiência na minha casa. Eu tenho recebido algumas palavras muito assim, meu marido tem recebido, tá achando tão bonitinho, por causa do posicionamento da sua esposa em oração. Gente, eu tô me achando! Glória a Deus! Glória a Deus! A mulher edifica a sua casa. Exatamente, mas assim, eu achei tão lindo eu ouvir, já ouvi isso 2 vezes, porque assim, gente, é minha intimidade com Deus. Eu não fico falando para ninguém. Tudo bem que ele sabe porque nós somos um, né? Mas assim, às vezes eu tô em casa sozinha e tô clamando e tô chorando, Senhor! Ou então eu tô, Senhor, né? Depende, tem dia que é o desespero, tem dia... Mas assim, que legal que isso muda a minha casa, o ambiente, as coisas. E aí eu achei muito lindo, porque eu tava com ele quando eu vi isso, eu falei, nossa, Jesus, obrigada pela honra. E porque assim, é uma honra você ser ouvida por Deus. Você fala, nossa, Deus está ouvindo minhas orações. E que legal que o seu marido, né, saber também que sua mulher intercede por você. Seus filhos entenderem isso. Muda, gente, totalmente a rotina. Exemplo, a raça também. Eu penso muito sobre a importância
de eu ser bem posicionada, ter autoestima, estar com Sim. Deus, pra minha filha também olhar e falar, Lindo. eu quero Ser uma- assim. é, Quero ser como minha mãe. Ela vai muito querer, importante. gente, porque é linda essa mulher. De dentro pra fora, de fora pra dentro, de olho verde, toda maravilhosa. É verde ou azul, amiga? É azul. Azul. É azul, Tem dia é que tá azul, verde azul. também, então. Mas é azul mesmo, é azul. Mas enfim, isso. E outra coisa, faça prova com Deus, eu vou entrar nessa maratona, né? Tem que aprender, porque isso é fé, na verdade é muito fé também, de você falar, cara, eu vou receber a resposta. Então, acho que foi top, Foi hein? muito bom. Foi muito bom, gente. Me fala a parte que mais gostou aqui nos comentários. Deixa que... Eu adoro ela, entendeu? Ela é assim, blogueira, tal. Deixa aqui nos comentários, realmente, sabe por quê? Eu sempre falo isso. A sua palavra pode edificar e mudar. Às vezes não é a minha palavra de Vanessa, é a sua. A pessoa vai ler lá e fala, nossa, fez todo sentido pra mim. Então a sua palavra pode abençoar alguém. Quero agradecer, minha amiga linda! Vanessinha, foi muito precioso o nosso tempo. Foi ótimo, amei. Uma honra amei. estar aqui. A honra é minha. A honra é Obrigada sempre pelo minha de convite. estar com você. Bom demais. Ó, beijo, gente. Obrigada.